Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano, vamos aí dar início ao nosso curso de legislação de trânsito, vamos aí começar a trabalhar, né, não só a legislação de trânsito, mas resoluções do CONTRAN também. Vamos aí, desde o início, desde o artigo 1º do CTB até o final do CTB, são mais de 340 artigos, são muitos artigos, na verdade, muito mais de 340 artigos, né, até porque tivemos alterações, né, ou seja, a inserção de outros artigos, né, inserções de outros artigos, que, na verdade, temos aí mais de 340 artigos, muita informação, e também resoluções do CONTRAN, nem se fala, temos mais de 790 resoluções do CONTRAN e quase 800 resoluções daqui a pouco, então tem muita coisa para aprender. É claro que muitas resoluções foram revogadas, mas vamos começar trabalhando com calma o CTB e depois a gente vai trabalhar também essas resoluções do CONTRAN. É claro, trabalhar com calma que eu digo é desde a informação básica até a informação aprofundada. Aqui você vai ter todas as informações, seja lei seca, doutrina, né? E também jurisprudências, principalmente na parte de crime, porque isso cai muito, né, pessoal? O pessoal que fez com prova aí da Polícia Rodoviária, Detran, não cai muita resolução, não cai muita jurisprudência, não. Agora, PRF, concurso na área policial, quando cobra crimes de trânsito, pessoal, sempre vem, no último concurso da PRF, foram 10 questões somente de crimes de trânsito, de 40 itens. Olha só, de 40 itens, 10 somente foram de crimes de trânsito. Então, olha a importância nessa parte, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos, então, aqui dar início. Rapidamente convidar vocês para adicionar o professor lá no Instagram. Será um prazer ter vocês com a gente lá, @prof_Herculano, e lá no Facebook, professor Alexandre Herculano, já com várias videoaulas lá, não só de legislação de trânsito, principalmente na parte aí de legislação penal, tá? Leis penais, trabalhando lá várias aulas gratuitas para vocês lá. Vamos seguir então, pessoal, vamos começar a trabalhar a legislação de trânsito. Pessoal, a legislação de trânsito, né, ela, na verdade, é a Lei 9.503 de 97, né? Então, é uma lei que já teve aí, basicamente, mais de 34 alterações, desde 97. Foram muitas alterações, né, importantíssimas, que já caíram muito em concurso público, principalmente em 2016, tivemos várias mudanças, então, e vão continuar caindo, alterações que estão vindo aí também em 2020, então pode ter certeza que vocês aí têm que ficar atentos, atualizados, para não perderem questões bobas. E já falando aqui já sobre estatística, né, ou seja, sobre assuntos mais cobrados, né? Porque isso é importante, tá bom? É importante você ter noção. Isso aqui eu faço tanto na parte do Código de Trânsito, bem como nas leis penais. De cada lei penal também eu trabalho as estatísticas dos artigos mais cobrados. Então vocês vão perceber, só fazendo aqui um apanhado rápido aqui, para a gente já começar a falar de disposições preliminares, vamos aqui na tela, ó. Vocês vão perceber que dentro de legislação de trânsito, o assunto mais cobrado, basicamente, ou melhor, os assuntos mais cobrados estão aqui, ó, né? Infrações, penalidades e medidas administrativas, ó. Aqui, ó, isso cai muito em concurso público, né? Isso cai bastante, ó. Normas gerais de circulação e conduta também, e a parte de sinalização. Se você somar isso aqui, ó, pessoal, só aqui, né, 25 aqui, 50, quase 70%, somente nesta parte aqui. Como que isso vai te orientar, pessoal? Vamos lá. Isso aqui vai orientar você a estudar de forma focada. Ah, então essa parte aqui eu vou abrir mão. Claro que não, né, meu amigo? Senão você não vai passar. Você tem que estudar tudo. Mas nas suas revisões, você tem que estudar isso aqui, ó, tá? Esse, pelo menos até, vamos dizer, pelo menos esses 3 aqui, ó, tá bom? Tu tem que estudar tudo, tá, pessoal? E mais crimes de trânsito que eu vou mostrar para vocês. Então, pegando esses 3 primeiros, né, itens aqui mais cobrados e mais crimes de trânsito, pode ter certeza que você ficar revisando, né, constante, revisando. E às vezes, né, isso eu estou falando, pessoal, antes de um edital, tá?
Antes do edital, porque quando sai um edital, tu tem que devorar tudo. Mas esses tópicos que eu marquei aqui, tem que estar no sangue de vocês, porque é isso que vai fazer a diferença na prova de vocês, tá bom? Estatisticamente, são os assuntos mais cobrados e vão continuar sendo os mais cobrados, porque realmente os assuntos são assuntos interessantes de serem explorados nas provas. Olha, e a parte também penal, você tem que ficar atento, que também cai bastante, né? Então, você tem no Código de Trânsito, né, a parte administrativa e a parte penal, que está aqui, ó. Então, a parte penal, pessoal, você tem que estudar, né, toda ela, né, porque você pode ver que está meio a meio, a parte geral e parte especial. Então, você tem ali uma diferença muito pequena, não dá para abrir mão. Por isso que eu falei para vocês, pegando a parte penal, mais aqui, ó, esses 3 tópicos, vocês aí estão realmente trabalhando, posso dizer, 70% a 80% do conteúdo da prova de vocês, tá? Aí, os outros assuntos vocês vão estudar, mas deixar para focar mais pesado quando estiver perto de uma prova, mas não deixem de dar uma lida, mas esses demais aqui tem que estar no sangue de vocês. Beleza, pessoal? Então, deixa aqui uma dica para vocês, essa estatística aqui é importante demais para a prova de vocês. A gente já vai começar, então, a trabalhar a parte de disposições preliminares. Primeiro você tem que entender a estrutura do Código de Trânsito. Então, a estrutura do Código de Trânsito, ela, na verdade, ela é dividida, né, em uma parte. Tem uma parte lá que é administrativa, e uma outra que é uma parte penal. Essa parte administrativa aqui, pessoal, ela vai do artigo 1º ao artigo 290, mais ou menos ali, tá? E depois do artigo 313 ao 341. Mas só que existem outros artigos que foram inseridos aqui, né, durante esses desde 97, né, tivemos aí, conforme eu falei já para vocês, mais de 34 alterações. Então, essa parte aqui é administrativa. A parte penal, vocês viram ali que existe a parte geral, que é do artigo 291, que é um artigo importantíssimo para a prova de vocês, que fala sobre algumas exceções na aplicação da Lei 9.099, do crime de menor potencial ofensivo, e vai até o artigo 301, né, onde que não vai impor a prisão em flagrante aquele que presta ali pronto integral socorro, né, que esteja em flagrante delito nos crimes de trânsito. E vai do artigo 300, isso aqui é a parte geral. E tem a parte especial que vai do artigo 302 ao 312. Além disso, nós temos as medidas restritivas, que entraria aqui também na parte geral, que está separada, que é o 312A. Né? São as medidas restritivas, medidas restritivas de direito no caso de transação penal. Porque um dos benefícios do crime menor potencial ofensivo é a transação penal. Né? E o que é a transação penal? Trocar a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Antigamente, aplicava-se o artigo 43, 44 do Código Penal. Só que hoje o juiz ele fica mais preso, né? Não que ele não possa aplicar a parte do Código Penal, porque o próprio Código de Trânsito dá essa possibilidade, né, de aplicar o Código Penal e o Código de Processo Penal. Só que o artigo 312 são medidas restritivas, né, que realmente tem tudo a ver, né, com uma pessoa trabalhar aos finais de semana no corpo de bombeiro, ajudando lá no resgate de vítimas acidentadas, né, em clínicas, pessoas politraumatizadas em acidente de trânsito, enfim, o cara vai estar lá vendo a vida do sofrido, né, o cara que realmente acabou causando aí lesão, ele vai saber como que é a pessoa que sofre, né, então é realmente um trabalho de conscientização, né. Então, pessoal, essa é a divisão, tá bom? Essa é a divisão, então você tem que saber separar bem essa parte, né, o que é parte penal e o que é parte administrativa, porque é uma tendência muito grande das bancas tentarem confundir vocês, pegando a parte administrativa e jogando para a parte penal. Isso acontece muito, por exemplo, na parte de suspensão do direito de dirigir, porque existem infrações de trânsito que você comete ali, uma infração, ou às vezes numa reincidência, né, você tem ali uma suspensão ou uma cassação, pode ser uma cassação do direito de dirigir. Só que vamos falar de suspensão, né, você de repente cometeu uma infração, vamos dizer aí um exemplo de uma infração, por exemplo, o artigo 218 que está tendo alteração também,
né, sobre a não possibilidade da não suspensão imediata, né, indo de encontro a uma das alterações, né, que vem aí é a questão ou seja, da não suspensão imediata, né, garantindo o devido, ou seja, o processo administrativo legal, né, o devido processo legal, ou seja, respeitando lá os preceitos constitucionais, garantindo contraditória e ampla defesa, indo, na verdade, de encontro à própria decisão. Porque a decisão do STF, na verdade, ela vai ao encontro do que diz a norma diz lá, suspensão imediata. Então, quem vacilou foi o legislador, né? Mas tudo bem, eu acho que eles deveriam também ter levado em conta os preceitos constitucionais, né? Ou declarado aquela parte inconstitucional, como a própria retirada também da apreensão do documento de habilitação como penalidade, deve sair também essa parte aí, lá do artigo 218. Enfim, são alterações que nós vamos corrigir lá na parte de infrações e alterações pontuais que nós vamos estar alterando aqui também no curso, conforme eu já falei aí para vocês. Pessoal, vamos seguindo então, vamos avançando então. Então, entendendo essa estrutura, né, conforme eu falei para vocês, porque a banca ela pode pegar uma suspensão do direito de dirigir aqui e aplicar lá na lei penal, dizer que é crime violar a suspensão. Depende, só vai ser crime lá do artigo 307 violar a suspensão se for uma suspensão penal. Se ele violou uma suspensão aplicada por um juiz, porque lá quem aplica é um juiz. Aqui na parte administrativa, quem aplica é a autoridade de trânsito, né? Ou seja, é o diretor dos 27 DETRANs, dos 26 estados e do Distrito Federal. Tá bom? Então, isso tudo nós vamos aprender aqui, porque o Código de Trânsito ele tem que ser respeitado pelos entes federativos. Tá bom? Então, por quê? Porque, tá aqui, deixa bem claro para vocês, quem compete legislar sobre trânsito e transporte? Tá aqui, União. Então, todos os estados, né, os 26 estados do Distrito Federal, não podem criar o seu código de trânsito, né? Então, não há essa possibilidade. Eles têm que respeitar o que a Constituição determinou. Ou seja, quem tem a competência privativa para legislar trânsito e transporte. E vem a Lei 9.503 de 97, que é o famoso Código de Trânsito, que é o que vocês estão estudando aqui, tá? E entendendo essa estrutura, essa formação da lei, né? É claro que eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem, mas daqui para frente as coisas, para quem é novo aí no trânsito, né? No estudo do Código de Trânsito, daqui para frente as coisas vão começar a clarear mais. Mas é importante essa parte inicial aqui para vocês. Vamos seguindo então aqui, pessoal, e a gente vai comentando. Vou jogar aqui na tela para a gente ir marcando. Então, diz lá o artigo 1º, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, aberta à circulação, rege-se por esse código. Então, pessoal, voltando aqui para mim, né? Por que vias terrestres? Porque aqui a gente vai aplicar a norma nas vias terrestres, né? A gente vai aplicar a norma para aquelas pessoas que estão usando a via, né? Seja um pedestre, seja um ciclista, seja um motoqueiro, seja um motorista, né? Ou seja, de qualquer forma, um caminhoneiro, o que for, tá? Veículo, automotor, pessoas, tá? E condução também, conduzindo, quando estiver conduzindo animais, e também, nesse caso, os próprios ciclos, né? Então, é importante você entender que isso é um conjunto, vamos dizer assim, que vai, na verdade, formar a questão do trânsito, né, nas vias terrestres, tá bom? Então, aqui a gente não pode falar nada sobre embarcações e aeronaves. Eu não posso falar nada sobre aplicar. Aí a regra lá da ANTT, né, ou seja, vou dizer da ANTT não, da ANTAC, tá bom? Ou até mesmo da ANAC, né, da Aviação Civil. E algumas punições, vocês vão perceber, nos crimes de trânsito principalmente, que a gente vai aplicar quando o acidente, o crime acontecer na direção de um veículo automotor. Então, se ele se encontra drogado, por exemplo, na direção de um veículo automotor, eu vou aplicar o Código de Trânsito, né? Por quê? Porque a norma lá diz embriaguez ou substâncias psicoativas. Não fala só sobre o álcool, que é um erro às vezes, né? Que o aluno às vezes acha que é somente a embriaguez. Não. A embriaguez também, ele está ali, na verdade,
alucinado, né? Ou seja, sobre um efeito de uma droga, de um estimulante, de um alucinógeno, até mesmo de uma droga depressora, então, nesse caso, ele pode também estar cometendo aí um crime de trânsito, tá bom, pessoal? Por exemplo, se ele atropelou e matou uma pessoa, se ele atropelou e lesionou, né? Se ele estava dirigindo o veículo, estava sob o efeito de uma droga, sob o efeito de cocaína, por exemplo, né? Então, ele vai ser punido também aqui, tá? Ele vai ser punido, além de ter outras punições. Agora, se ele está numa embarcação ou numa aeronave, né, aí tem outras punições, né? Por exemplo, quando fala de drogas, você vai lá para o artigo 39 da Lei 11.343, a Lei antidrogas, né? A Lei de Drogas lá, 11.343, porque ele está ali conduzindo uma aeronave ou uma embarcação, tá bom? Sobre o efeito de drogas. Então, é totalmente diferente. Nesse caso aqui, você tem que saber diferenciar isso. É a mesma coisa, né? Quando a gente ensina lá a lei de drogas, eu falo a mesma coisa. Então, aqui a lei de drogas, quando eu estou abordando ela, eu falo, ó, aqui não se aplica a veículo automotor. Veículo automotor é o Código de Trânsito. E aqui eu estou falando para vocês, aqui só aplica somente a veículo automotor. Vamos avançando então, pessoal, vamos seguindo aqui. Vamos lá, olha uma questão aí que caiu, a gente sempre vai trabalhar assim, teoria e questões, fica mais dinâmica a aula. Vamos avançando. Vamos lá, o Código de Trânsito Brasileiro aplica-se aos transportes marítimo, olha aí, ó, e aéreo. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Não se aplica, então, item está errado. Ah, professor, acreditava que isso realmente era impossível de cair. Caiu aí, ó, Banca CESP, Detran do Distrito Federal, né? Então, errar uma questão dessa aqui é fatal, tá, pessoal? Não dá para errar esse tipo de questão, não. Vamos avançando aqui, vamos seguindo. Então, ó, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, né, abertas à circulação, rege-se por este código, né? Então, quando a gente fala de vias, pessoal, abertas à circulação, primeira coisa, né, que você tem que ter em mente, né? As vias, né, o que é considerado via, né, para efeitos do CTB? Então, na verdade, tem muita coisa importante sobre vias, né? Então, por exemplo, um condomínio, né? Condomínio constituído por unidades autônomas. Eu posso aplicar o Código de Trânsito ali dentro? Pode, a gente vai aprender sobre isso aqui. Uma área portuária, né? Dentro de uma área portuária. Quem já entrou dentro de uma área portuária aí, já deve ter percebido placas lá, ó, proibido, né? Estacionar, né? Ou seja, sentido proibido, né? Se não contramão, faixas de pedestres, né? Marcas de canalização, enfim, você vai encontrar várias sinalizações lá dentro, não só vertical, mas também como horizontal. E ali é possivelmente aplicado o CTB, tá, pessoal? Então, posso, por exemplo, aplicar infrações ali dentro. Posso aplicar infrações lá dentro. Bem como, pessoal, pode acontecer crimes de trânsito ali dentro, né? Principalmente, por exemplo, um veículo, né? Se ele está dentro do veículo, atropelou e matou alguém, ele está o quê? Na direção veicular. Então, se ele está na direção veicular, é o que precisa para configurar um crime de trânsito. O pai que dá ré, atropela e mata o filho dentro da casa, né? Isso acontece, já aconteceu, pessoal. Tem até uma atriz aí que aconteceu isso com ela. Infelizmente, uma tragédia, mas acontece. Mas ela vai responder? Não, né, pessoal? Vai ter o perdão judicial. Mas é configurado um homicídio culposo na direção veicular, tá bom? Ah, mas lá na lei não tem perdão judicial. Realmente não tem. No Código de Trânsito não tem, né? Mas usa-se por analogia o perdão judicial do homicídio culposo do Código Penal, lá do artigo 121. Tá? Então, nesse caso, tem que estar na direção veicular. Quando for, por exemplo, homicídio ou lesão corporal. Vou mostrar aqui para vocês, né? Por quê? Porque tem situações que só vai ser aplicada nas vias públicas, né? Por exemplo, como infrações ou vias equiparadas. Infrações de trânsito, por exemplo, você pode aplicar nas vias, né? Nas vias urbanas e rurais, nas vias públicas, um condomínio constituído por unidades autônomas, pode ser aplicado nas áreas portuárias. Algumas infrações, como estacionamento proibido para idoso e deficiente, pode aplicar, ou seja, onde tiver estacionamento público de uso, né, coletivo, né, ou seja, por exemplo, no shopping center, né, público ou particular, né, a área privada ou pública, mas que tem aquele estacionamento de uso coletivo, principalmente shopping center, hipermercado.
Então, ali, estacionou em vagas, né, para deficiente ou idoso, vai cometer uma infração gravíssima. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, mas já estou mostrando para vocês onde que nós podemos aplicar o Código de Trânsito. Ora, infrações, ora, crimes de trânsito. Importante você saber destacar, por quê? Porque as bancas vão criar pegadinhas em cima disso aqui. Vamos avançando aqui, pessoal. Vamos seguindo, então. Então, considera-se trânsito a utilização, vamos lá, de vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzido ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga, né? Então, isso aqui é importante também, pessoal. Deixa eu até colocar aqui na tela para vocês visualizarem melhor. Então, ó, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupo, conduzido ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. A gente vai estudar o anexo 1. O que é o anexo 1? Né? No Código de Trânsito nós temos dois anexos. O anexo 1, que traz ali, na verdade, um glossário, ou seja, palavras que vocês vão conhecer o significado, que, por exemplo, está aqui, ó. O que é estacionamento para fins do Código de Trânsito? O que é operação de carga? O que é operação de descarga? O que seria uma parada, ou seja, circulação, vamos dizer assim. Então, pessoal, essas informações vocês vão encontrar no anexo 1. E o que a gente já vai começar a destacar aqui nessas aulas para vocês, mas a gente vai fazer o estudo também do anexo 1, que já caiu. Tem muitas informações importantes dentro do anexo 1, bem como do anexo 2. O anexo 2 fala de sinalizações de trânsito. Quando você estuda sinalizações de trânsito, você estuda do artigo 80 ao artigo 90, tá bom? Mais o anexo 2. Então, o anexo 2 é a resolução 160 do CONTRAN, que teve alteração aí importante sobre o semáforo, né, sobre a questão do som, né, ou seja, para pessoas portadoras de deficiência, né, visual. Então, a resolução 702, ela trouxe mudanças importantes na resolução 160 do CONTRAN. Então, com certeza, são mudanças que podem cair no concurso de vocês aí. Né? Não caíram no último concurso, mas pode cair, porque está dentro do anexo 2, e o anexo 2 é a resolução 160 do CONTRAN. Por mais que você, além de estar focando, por exemplo, a PRE, você venha focar qualquer outro concurso que não tenha resoluções do CONTRAN, a 160 você vai ter que estudar, porque a 160 é o anexo 2, e quando a banca cobra o Código de Trânsito, ela cobra o anexo 1, e o anexo 2 faz parte do Código de Trânsito. Então, pessoal, detalhe importante aqui é parada e estacionamento. Isso já caiu em prova. Então, parada, né, pessoal, é o tempo suficiente para que a pessoa embarcar e desembarcar. Se for proibido ali estacionar, ele não pode estacionar, mas ele pode parar. Agora, se ele ficou parado ali, mesmo dentro do veículo, né, por tempo superior, né, ou seja, o que seria um tempo superior? Subjetivo, né? Mas na sua prova você tem que entender para fins de embarque e desembarque, tá? Fins de embarque e desembarque. Passou disso, pessoal, se a banca colocar 5 minutos, 10 minutos, como colocou aí na prova de agente de segurança do tribunal, colocou que o motorista desembargador parou no local proibido parar e estacionar. Né? Ficou ali por 10 minutos, pessoal. Na verdade, para o local proibido estacionar, na verdade. O local era proibido estacionar e ele parou naquele local ali que era proibido estacionar. Aí disse que ele ficou 10 minutos parado ali esperando o desembargador. E aí, cometeu ou não cometeu infração? Cometeu. Porque passou do tempo, né? 10 minutos, ninguém leva 10 minutos para embarcar ou desembarcar de um veículo. Então, se colocar tempo na sua prova, eu aconselho a vocês marcarem, nesse caso, que cometeu sim infração, se for no local proibido estacionar. Tá? Se é proibido estacionar, ele não pode ficar mais do que o tempo para embarque e desembarque. Vamos então aqui avançando, vamos seguindo. Anexo 1 versus anexo 2 eu já falei para vocês, né, que aqui tem um glossário. O anexo 2 nós temos lá a parte de sinalizações de trânsito, vamos estudar os dois também. Vamos avançando aqui. Alguns conceitos já adiantando a vocês, ó, acabei de falar para vocês. Parada, vou jogar aqui na tela para eu ir marcando aqui para vocês.
Vamos lá, então, parada, imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiro. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Ó, vamos seguindo. Estacionamento, imobilização de veículo por tempo superior ao necessário, olha aqui, ó, para embarque ou desembarque de passageiros. Onde que vem isso aqui, pessoal? No anexo 1, tá? No anexo 1. E o que seria a operação de carga e descarga, professor? Está aqui, ó. Imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executiva de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Um ponto interessante que eu já adianto para vocês, futuros policiais rodoviários federais ou futuros agentes de trânsito aí dos DETRANs, ou até mesmo um guarda municipal, que cai muito código de trânsito também, já vou alertar vocês de hoje, né? Hoje eu vou falar mais sobre isso, mas já adianto a vocês. Cuidado, pessoal. Autoridade com circunscrição sobre a via não é autoridade executiva de trânsito, tá bom? Muita atenção disso. Autoridade com circunscrição sobre a via pode ser ali uma área urbana, pode ser uma área, né, federal. Então, vai ser a autoridade que tem circunscrição. Por exemplo, pode ser um DENIT, né? Um DENIT. Quem é o DENIT? DENIT nós vamos estudar, que são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, nós vamos estudar, que é o órgão executivo rodoviário federal. Nomenclatura DENIT. Quem é o órgão executivo máximo da União? DENATRAN. Quem é o órgão executivo de trânsito? O DETRAN. Então, ora a banca pode falar o nome técnico que vem no Código de Trânsito, ora a banca pode falar o nome do órgão, né? Departamento Estadual de Trânsito, Departamento Nacional de Trânsito, né? Quem é o CONTRAN? É o órgão consultivo, né? Normativo da União. Então, isso tudo a gente vai falar, porque são 7 órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. E esses órgãos, pessoal, eles vão agir sempre em defesa, né, da vida, né? Nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Eu trouxe até um esqueminha aqui para mostrar a vocês. Então, é importante, nesse momento também, a gente conhecer quais são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Não precisa nem escrever, mas já vou falar para vocês, já vou adiantando para vocês. Ó, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos a Polícia Militar mediante convênio, nós temos também, nesse caso, os órgãos, né, os órgãos executivos rodoviários, que pode ser estadual, federal ou municipal. Nós temos os órgãos executivos de trânsito, que pode ser municipal, estadual e também federal. Nós temos a JARE, tá? Ou a JARES, né? Que cada órgão que autua, os órgãos autuadores vão ter uma JARE para julgar recursos em primeira instância. O que é uma JARE? Junta Administrativa de Recursos, né? Ou seja, pessoal, ela que vai julgar em primeira instância. Quando você entra com recurso, você que levou aí, cometeu uma infração, ela que vai julgar o seu primeiro recurso, tá? Cuidado, porque quando você recebe uma notificação, quando você entra com recurso daquela notificação, é uma defesa prévia, não é a JARE que vai julgar, é o órgão. Depois, indeferindo a defesa prévia, você tem o primeiro recurso, que aí sim é a JARE. E depois, indeferindo, né, a JARE, aí pode ir para os órgãos, para os conselhos, né? Ou do Estado ou da União, ou seja, o CETRAN, o Distrito Federal, ou o CONTRAN, ou o novo colegiado, a gente vai estudar sobre isso também, tá bom? Então, eu falei 5, além desses 5 aqui, né, pessoal, quais são também órgãos aí? Os 2 que eu acabei de falar, CETRAN e CONTRANDIF e o CONTRAN, ou seja, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional, tá? Estadual e distrital e o Conselho Nacional. Ó, esses órgãos que eu falei, eles compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, o que é o Sistema Nacional de Trânsito? É a composição desses órgãos que vão agir sempre em defesa da vida e nela vai estar incluída a preservação da saúde e do próprio meio ambiente. As bancas gostam de inverter este conceito, então muito cuidado, a gente vai já mostrar aqui para vocês. Vamos então aqui avançando, vamos lá. Olha uma questão de prova aqui, pessoal, vamos ver como que foi que a banca cobrou isso aqui. Seguindo aqui, ó, julgue
as assertivas abaixo, segundo as disposições da Lei 9.503, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Foi o que a gente acabou de falar, né, pessoal? Então, o conceito de trânsito está aí, foi o que a gente acabou de falar no parágrafo 1º do artigo 1º. Então, o item está o quê? Correto. Vamos aqui, ó. Mais uma questão aí caiu em 2018, ó. Essa aqui já é de múltipla escolha. O Código de Trânsito Brasileiro define trânsito como sendo, letra A, o conhecimento dos direitos e deveres que devem ser cumpridos e exercidos para que a vida em sociedade seja possível por meio da utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Olha o que ele diz aí, né, pessoal? Então, ele está dizendo que o conhecimento está errado, né? Quando ele está falando, define trânsito, né? Então, vai aí, na verdade, encontro no que a gente falou aqui, tá? Vamos lá, ó. Ó, movimentação de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Errado, pessoal. Ó, movimentação de veículos, pessoas e animais de forma segura, todos os usuários alertando o motorista sobre situação de perigo que possam colocar em risco sua integridade e dos demais usuários da vida. É um tipo de questão que a banca, esse tipo de banca assim, cobra literalidade. Então, você vai bater o olho e você já vai ver, ó. Tá aqui, ó. Literalidade, que a gente acabou de falar, ó. É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. É isso aqui que você precisa saber para a prova quando ele fala sobre definição de trânsito, tá? Então, gabarito letra D.